Pare. Não avance ainda. Olhe para este mapa. Os Estados Unidos da América, cercados por 2 oceanos, com fronteiras ao norte e ao sul, protegidos por o maior arsenal militar que a história humana já produziu. 2.400 ogivas nucleares ativas, 11 grupos de porta-aviões. Mais de 800 bases militares espalhadas por 70 países. O país mais armado da face da Terra. E agora abra os olhos para este dado que derruba tudo o que você acabou de ler. Em caso de um ataque de mísseis balísticos coordenado, lançado da Rússia, da China, da Coreia do Norte ou de qualquer combinação dessas potências, os Estados Unidos, com todo esse arsenal, com toda essa supremacia, não têm garantia alguma de interceptar todos os projéteis antes que atinjam o solo americano. Nenhuma. Zero. O sistema de defesa antimísseis atual, chamado Ground-Based Mid-Course Defense, tem uma taxa de sucesso em testes controlados de aproximadamente 56%. 56%. Num cenário real de guerra nuclear, isso significa que quase metade dos mísseis poderia passar. E então chegou Donald Trump. Em janeiro de 2025, o presidente recém-empossado dos Estados Unidos anunciou ao mundo um projeto que, segundo ele, mudaria para sempre a equação do poder global. O nome é Golden Dome, o Domo de Ouro. Um escudo antimísseis de múltiplas camadas que cobriria todo o território americano, do Alasca ao Texas, do Maine ao Havaí. Capaz de interceptar qualquer ameaça, de qualquer direção, em qualquer fase do voo. E aqui está a pergunta que deveria te manter acordado esta noite. Se os Estados Unidos já gastam mais em defesa do que os próximos 10 países juntos, por que este escudo ainda não existe? E quem exatamente não quer que ele seja construído? Respire fundo. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas a história de um projeto militar. É a história de como o poder, o medo e a tecnologia se entrelaçam para decidir o destino de toda a civilização humana. Para entender por que o Golden Dome foi proposto, você precisa primeiro entender o mundo que o tornou necessário. E esse mundo é mais perigoso do que qualquer noticiário está te contando. Estamos vivendo num momento que os estrategistas militares chamam de Segunda Era Nuclear. A Primeira Era Nuclear durou de 1945 a 1991, da bomba de Hiroshima ao colapso da União Soviética. Era um mundo de 2 polos, uma lógica cruel, mas simples. Se você me destruir, eu te destruirei. A chamada destruição mútua assegurada, com a sigla em inglês MAD. Um equilíbrio do terror que, paradoxalmente, manteve a paz entre as superpotências por quase meio século. A Segunda Era Nuclear é diferente. É mais complexa, é mais imprevisível. E é muito mais assustadora. Hoje, não são mais 2 jogadores no tabuleiro. São pelo menos 9 países com armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel, que nunca confirmou oficialmente, e Coreia do Norte. E cada um desses atores tem sua própria lógica, seus próprios objetivos, suas próprias linhas vermelhas. A lógica da destruição mútua assegurada funcionava porque ambos os lados tinham tudo a perder. Mas o que acontece quando um dos atores não tem tudo a perder? O que acontece quando um líder, num bunker subterrâneo, calcula que a destruição do seu país já está decretada e decide que, se vai cair com o mundo em chamas? Esta não é ficção científica. Este é o cálculo que analistas de inteligência perdem o sono tentando prever. E é exatamente para este cenário que o Golden Dome foi concebido. As 3 ameaças que ninguém quer nomear em voz alta. Existe um documento classificado que circula entre os altos escalões do Pentágono e que analistas de política externa ocasionalmente citam em termos vagos e eufemísticos. Ele descreve 3 cenários de ameaça que os Estados Unidos não estão atualmente equipados para enfrentar com certeza de sucesso.
O primeiro cenário é chamado internamente de Saturation Attack, ataque de saturação. A lógica é brutal na sua simplicidade. Se você lançar mísseis suficientes ao mesmo tempo, alguns vão passar. Os sistemas de defesa antimísseis têm capacidade limitada de processamento. Eles podem interceptar X projéteis por minuto. Se o inimigo lançar X mais um, o último passa. A Rússia sabe disso. A China sabe disso. E ambas construíram seus arsenais com esse princípio em mente. O segundo cenário envolve os chamados mísseis hipersônicos, projéteis que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som, em trajetórias irregulares e imprevisíveis, tornando a interceptação com sistemas convencionais extremamente difícil. A Rússia testou com sucesso seu míssil hipersônico Avangard, que, segundo declarações oficiais russas, pode viajar a mais de 27 vezes a velocidade do som. A China desenvolveu o Dongfeng 17, testado publicamente em paradas militares com uma confiança que não era para os próprios cidadãos chineses, era para Washington. E a Coreia do Norte, num laboratório de engenharia reversa e determinação ideológica que desafia qualquer análise racional, está desenvolvendo suas próprias capacidades hipersônicas. O terceiro cenário é o mais aterrorizante de todos e é o menos discutido. São os chamados FOBs, Fractional Orbital Bombardment Systems, sistemas de bombardeio orbital fracionado. Em termos simples, ogivas nucleares lançadas ao espaço, que orbitam o planeta antes de descer sobre o alvo. A vantagem é terrível, elas podem se aproximar de qualquer direção. Os sistemas de alerta precoce americanos apontam principalmente para o norte, por onde viria um ataque russo convencional. Um FOB pode vir do sul, do leste, do oeste, de qualquer vetor que o sistema de defesa não está monitorando com a mesma intensidade. A China testou um sistema similar em 2021. O teste foi tão perturbador que um general americano, John Hyten, então vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, disse publicamente que o teste o havia deixado sem palavras. Sem palavras. Um general americano de 4 estrelas. Sem palavras. É nesse contexto, esse mar de silêncio sobre ameaças que a linguagem oficial mal consegue descrever, que o Golden Dome foi proposto. A data é precisa. 20 de janeiro de 2025. O dia da posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Entre os muitos decretos executivos assinados naquele dia inaugural, havia um que passou relativamente despercebido nas manchetes dominadas pela retórica sobre imigração e tarifas comerciais. Mas os analistas de defesa notaram, os estrategistas militares notaram, e em Moscou, Pequim e Pyongyang, salas de situação foram ativadas. O decreto ordenava ao Departamento de Defesa que desenvolvesse, em caráter de urgência nacional, um sistema de defesa antimísseis de múltiplas camadas e cobertura territorial total para o continente americano. O projeto recebeu um nome que parece saído de um roteiro de Hollywood, mas que carrega dentro de si uma ambição que excede qualquer ficção. Iron Dome for America, depois renomeado para Golden Dome, o Domo de Ouro. Trump descreveu o projeto numa linguagem que oscilava entre o pragmatismo militar e a poesia imperial. Vamos construir um escudo sobre este país. Um escudo real. Um escudo que proteja cada cidade, cada fazenda, cada família americana de qualquer míssil que qualquer inimigo pense em lançar contra nós. Simples, direto. E com uma estimativa de custo que tirou o fôlego de todos que ouviram. Entre 175 bilhões e 1 trilhão de dólares. Para ter uma dimensão, o produto interno bruto de países como Argentina, Suécia ou Bélgica gira em torno de 1 trilhão de dólares. O Domo de Ouro poderia custar o equivalente à economia inteira de um país de tamanho médio. E aqui começa a primeira camada de revelação. Porque esse número não foi escolhido por acidente. O número que é uma declaração de intenção. Quando governos anunciam projetos com margens de custo tão amplas, 175 bilhões versus 1 trilhão, não estão sendo imprecisos, estão sendo deliberadamente vagos.
E a vagueza deliberada, na linguagem do poder, tem sempre uma função. Ela cria espaço. Espaço para negociação, espaço para contratação, espaço para que bilhões de dólares fluam de contas do Tesouro para contas corporativas, sem que ninguém possa dizer com precisão onde o dinheiro foi ou por que custou tanto. Os analistas do Escritório de Orçamento do Congresso americano, uma das instituições mais técnicas e apolíticas de Washington, publicaram suas próprias estimativas em 2025. Seus números são mais modestos do que o teto de Trump, mas ainda esmagadores, entre 300 e 500 bilhões de dólares ao longo de 2 décadas de desenvolvimento e implantação. Para contexto, o projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, custou aproximadamente 2 bilhões de dólares em valores da época, ou cerca de 30 bilhões em valores atuais. O Golden Dome seria, em termos de investimento ajustado, entre 10 e 30 vezes maior do que o projeto que inaugurou a era nuclear. E assim como o projeto Manhattan, ele seria desenvolvido em parte longe dos olhos do público. Em laboratórios classificados. Em contratos selados. Em decisões tomadas por pessoas cujos nomes você nunca verá nos jornais. Olhe para este diagrama mental. Imagine o espaço aéreo e orbital acima dos Estados Unidos como uma série de camadas concêntricas, como as cascas de uma cebola cósmica. Cada camada representa uma fase diferente do voo de um míssil balístico intercontinental. E cada camada do Golden Dome corresponderia a um sistema diferente de interceptação. Esta é a arquitetura do impossível. A primeira camada, o Boost Phase, fase de impulso. Esta é a janela mais curta e mais preciosa. Nos primeiros 2 a 5 minutos após o lançamento de um míssil, enquanto ele ainda está acelerando, ainda está na atmosfera densa, ainda está relativamente lento em comparação com o que vai se tornar, ele é mais vulnerável. O calor dos seus motores o torna facilmente detectável por satélites infravermelhos. Sua velocidade ainda é gerenciável para sistemas de interceptação. Mas há um problema fundamental com a defesa na fase de impulso. Você precisa estar perto do ponto de lançamento. Muito perto. O que significa que, para interceptar mísseis russos na fase de impulso, você precisaria de ativos, drones armados, satélites com lasers, mísseis interceptadores, posicionados sobre o território russo ou próximo a ele. Isso é, na linguagem diplomática, extremamente provocativo. Na linguagem direta, é um ato que a Rússia poderia interpretar como preparação para um primeiro ataque. E aqui mora o primeiro paradoxo profundo do Golden Dome. Um sistema projetado para proteção pode ser percebido como preparação para a agressão. Um escudo pode parecer uma espada. E na lógica nuclear, percepção e realidade são igualmente letais. A segunda camada, o Mid-Course Phase, fase de meio curso. Esta é a fase mais longa do voo de um míssil balístico intercontinental. O projétil está agora fora da atmosfera, viajando pelo espaço a velocidades de 20 a 24 mil quilômetros por hora, numa trajetória parabólica de arco alto sobre o planeta. É também a fase onde os sistemas atuais têm mais experiência. O Ground-Based Mid-Course Defense, sediado em Fort Greely, no Alasca, e Vandenberg, na Califórnia, foi projetado para interceptar ameaças exatamente aqui, mas com aquela taxa de sucesso de 56% que mencionamos no começo. O Golden Dome propõe expandir dramaticamente essa capacidade de interceptação na fase de meio curso, incluindo interceptadores baseados no espaço, satélites armados com mísseis cinéticos que atingiriam as ogivas inimigas no vácuo do espaço antes que pudessem começar sua descida. A tecnologia para isso existe em forma embrionária. Realizar em escala é outro desafio completamente. A terceira camada, o Terminal Phase, fase terminal. Esta é a última chance. O míssil está descendo. Está na atmosfera novamente.
Está acelerando para velocidades que podem ultrapassar 10 a 20 vezes a velocidade do som conforme mergulha em direção ao alvo. Você tem segundos, talvez menos. Os sistemas terminais existentes, Patriot PAC-3, THAAD, SM-3, foram projetados para esta fase. Contra ICBMS completos, a história é diferente. A velocidade é maior. As ogivas podem se separar. Um único míssil pode carregar múltiplas ogivas independentemente guiadas, os chamados MIRVs, cada uma capaz de destruir uma cidade. Além disso, podem ser acompanhadas de dezenas de decoys, alvos falsos projetados para confundir e esgotar os interceptadores. O Golden Dome propõe integrar todos esses sistemas numa rede unificada, coordenada por inteligência artificial, capaz de processar informações de múltiplos sensores simultaneamente e tomar decisões de interceptação em frações de segundo que excedem a capacidade humana. E aqui mora o segundo paradoxo profundo desta história. Uma rede de defesa coordenada por inteligência artificial significa que, num cenário de crise, as decisões mais consequentes da história humana, interceptar ou não interceptar, escalar ou não escalar, poderiam ser tomadas não por um presidente, não por um general, mas por um algoritmo, por código, por zeros e uns rodando num servidor em algum lugar classificado. Isso deveria fazer você parar e respirar. Porque nós estamos discutindo construir o maior sistema de defesa da história humana e, potencialmente, delegando suas decisões mais críticas a uma máquina. O Golden Dome não nasceu do nada. Tem um pai, e o pai tem 40 anos. Em 23 de março de 1983, o presidente Ronald Reagan sentou-se diante das câmeras de televisão e anunciou ao mundo americano um projeto que seus próprios conselheiros tentaram demovê-lo de anunciar. O discurso ficou conhecido como o Discurso da Guerra nas Estrelas. Reagan disse: "O que se um homem livre pudesse viver seguro no conhecimento de que sua segurança não repousava sobre a ameaça de retaliação instantaneamente americana, que poderíamos interceptar e destruir mísseis balísticos estratégicos antes que atingissem nosso solo ou o de nossos aliados?" Ele propôs o que chamou de Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, na sigla em inglês. Um escudo antimísseis baseado no espaço. Lasers, feixes de partículas, interceptadores cinéticos. Toda a linguagem da ficção científica, tornada projeto de lei. A reação foi imediata e reveladora. A comunidade científica foi cética. Físicos como Hans Bethe e Carl Sagan publicaram análises detalhadas mostrando que as tecnologias necessárias eram décadas além da capacidade americana da época, talvez impossíveis com as leis da física conhecidas. O Congresso cortou progressivamente os fundos. E a União Soviética entrou em colapso antes que a questão precisasse ser resolvida militarmente. O SDI foi gradualmente reduzido, renomeado, fragmentado em programas menores e mais modestos, que eventualmente se tornaram o Ground-Based Mid-Course Defense, que existe hoje, aquele com a taxa de sucesso de 56%. A Guerra nas Estrelas de Reagan nunca foi construída, mas nunca foi completamente enterrada. Ela dormiu. Por 40 anos, ela dormiu nos arquivos classificados do Pentágono, nos laboratórios da DARPA, nas mentes de uma geração de engenheiros de defesa que nunca pararam de acreditar que o escudo era possível. E em janeiro de 2025, sob um nome diferente e numa época tecnológica completamente diferente, ela acordou. O Golden Dome é o filho de Reagan. E, dessa vez, as tecnologias que em 1983 eram ficção científica, lasers de alta energia, satélites de reconhecimento em constelações de milhares de unidades, inteligência artificial capaz de processar dados em tempo real, mísseis hipersônicos de interceptação, são, em graus variados, realidade. Ou estão a caminho de sê-lo. O herdeiro mais improvável, Elon Musk e a privatização do escudo. Existe um nome que aparece repetidamente nas conversas sobre o Golden Dome,
que não é o de nenhum general, não é o de nenhum senador, não é o de nenhum especialista em política de defesa. É um nome que você associa a carros elétricos, foguetes reutilizáveis e redes sociais controversas. Elon Musk. E a conexão entre Musk e o Golden Dome não é periférica, é estrutural. A SpaceX, empresa de Musk, opera o sistema Starlink, uma constelação de mais de 6.000 satélites em órbita baixa que fornece internet de alta velocidade para usuários em todo o mundo. But Starlink também é, na opinião de vários analistas militares, a espinha dorsal tecnológica mais plausível para a camada de sensores do Golden Dome. A capacidade de detectar lançamentos de mísseis em tempo real, de rastrear trajetórias com precisão, de coordenar interceptações através de uma rede distribuída resistente a ataques, tudo isso requer exatamente o tipo de infraestrutura orbital que a SpaceX já possui. Não é teoria conspiratória. O Departamento de Defesa americano já usa o Starlink operacionalmente. A Ucrânia usou o Starlink para coordenar operações militares contra a Rússia. A integração entre a infraestrutura comercial de Musk e as necessidades militares americanas não é futura, já está acontecendo. Mas isso levanta uma questão que vai além da tecnologia. Se o escudo antimísseis da maior potência militar do mundo depende, em alguma medida essencial, da infraestrutura de uma empresa privada controlada por um único indivíduo, um indivíduo que não foi eleito, que não presta contas ao Congresso, que toma decisões de negócios que afetam a geopolítica global, o que isso nos diz sobre onde o poder realmente reside? A democracia americana foi construída sobre o princípio da separação de poderes: executivo, legislativo, judiciário. Em nenhum lugar da Constituição existe menção ao poder de um bilionário tecnológico, cujas decisões podem afetar a capacidade de defesa de uma nação inteira. E ainda assim, aqui estamos, respirando nessa realidade. Todo projeto de poder tem seus opositores. E os opositores do Golden Dome revelam, pelo que criticam, exatamente o que o projeto realmente é. Os físicos e engenheiros. Não todos, mas muitos dos mais respeitados. A Union of Concerned Scientists, uma organização fundada em 1969 por professores e estudantes do MIT, publicou análises detalhadas questionando a viabilidade técnica de um escudo continental completo. O argumento central é simples e devastador. Um adversário sofisticado, ciente de que você está construindo um escudo, simplesmente aumenta o número de mísseis e decoys até o ponto em que o escudo é superado. Se os Estados Unidos puderem interceptar 100 mísseis com 90% de eficiência, a Rússia lança 200. Se puderem interceptar 200, a Rússia lança 400. O custo de um míssil ofensivo é consistentemente menor do que o custo de um interceptador. A aritmética da guerra favorece sempre o atacante. Este argumento não é novo. Era feito contra o SDI de Reagan e não foi refutado então. O que mudou? A tecnologia mudou. A inteligência artificial mudou. A capacidade de processar e responder a ameaças complexas mudou. Mas a aritmética fundamental permanece. Os diplomatas e especialistas em controle de armas. Esta voz é mais sutil e mais perturbadora. O Tratado ABM, Tratado de Mísseis Antibalísticos, foi assinado em 1972 entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele limitava especificamente o desenvolvimento de sistemas de defesa antimísseis, reconhecendo um princípio contraintuitivo: a defesa pode desestabilizar tanto quanto o ataque. A lógica era esta: se os Estados Unidos construíssem um escudo perfeito, poderiam teoricamente lançar um primeiro ataque nuclear contra a Rússia e usar o escudo para absorver qualquer retaliação sobrevivente. O escudo tornaria o primeiro ataque possível. George W. Bush retirou os Estados Unidos do Tratado ABM em 2002, argumentando que a ameaça havia mudado do confronto russo para o terrorismo estatal, Coreia do Norte, Irã.
A Rússia respondeu acelerando o desenvolvimento de mísseis hipersônicos e sistemas de entrega não convencionais projetados especificamente para superar qualquer defesa antimísseis. O mundo ficou menos seguro depois da retirada do tratado? Analistas debatem. Mas o que não é debate é que a Rússia e a China veem o Golden Dome exatamente como os diplomatas soviéticos viam o SDI de Reagan, não como um escudo, mas como uma cobertura para a supremacia nuclear. E agem em conformidade. Terceira voz. Os economistas e defensores de orçamento. $1 trilhão, ou mesmo 300 bilhões. O que mais poderia ser construído com esse dinheiro? É uma pergunta que parece ingênua quando formulada assim, mas que tem um peso filosófico real. Os Estados Unidos têm, em 2025, infraestrutura de pontes e estradas em estado de deterioração crítica. Tem um sistema de saúde que deixa dezenas de milhões sem cobertura adequada. Tem cidades onde a água da torneira ainda contém chumbo. O Golden Dome protegeria o território americano de mísseis. Mas quem protege os americanos das ameaças que estão dentro do território? Esta não é uma pergunta retórica. É a pergunta que define civilizações. 21 de janeiro de 2025. Um dia depois do anúncio de Trump. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse às agências de notícias que a Rússia estava monitorando de perto os desenvolvimentos e que qualquer sistema de defesa antimísseis seria levado em consideração no planejamento estratégico russo. Linguagem diplomática. Tradução real: já estamos desenvolvendo as contramedidas. A resposta chinesa foi mais direta. O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu uma declaração dizendo que sistemas de defesa antimísseis em larga escala prejudicam o equilíbrio estratégico global e a estabilidade. Estabilidade. Essa palavra. No dicionário da guerra nuclear, estabilidade significa nenhum dos lados tem incentivo para atacar primeiro, porque sabe que será destruído em retaliação. O Golden Dome, na leitura chinesa, perturbaria essa equação. Se os Estados Unidos puderem absorver um segundo ataque, o primeiro ataque americano se torna uma opção estratégica. E se o primeiro ataque americano se torna uma opção estratégica, a China e a Rússia têm incentivo para atacar antes que o escudo seja completado. Esta é a lógica perversa da dissuasão nuclear. Construir um escudo pode acelerar a possibilidade daquilo que o escudo foi projetado para prevenir. É um paradoxo que não tem solução simples. É uma ferida aberta no centro da teoria da segurança internacional. E é uma ferida que o Golden Dome, ao ser anunciado, reabriu para o mundo ver. Pyongyang, a variável que dorme com um olho aberto. Kim Jong-un não fez declarações públicas imediatas sobre o Golden Dome. Não precisava. Sua resposta seria dada, como sempre, em forma de testes de mísseis. A Coreia do Norte, ao longo dos anos de 2024 e 2025, continuou seu programa de desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais com uma velocidade que desconcertou analistas de inteligência. Mas aqui está o que torna a Coreia do Norte particularmente relevante para a história do Golden Dome. Kim Jong-un não precisa acertar todas as cidades americanas. Ele precisa acertar uma única ogiva nuclear detonada sobre uma cidade americana, digamos Los Angeles, Seattle ou Honolulu, seria suficiente para causar um trauma civilizacional sem precedente na história americana. Um ataque assim não precisaria ser parte de uma guerra total. Poderia ser o resultado de um erro de cálculo, de uma crise que escalou além do ponto de retorno, de uma liderança que acreditou que tinha mais a ganhar do que a perder. E o Golden Dome, em teoria, é projetado exatamente para este cenário, não para sobreviver a um ataque russo massivo de 1000 ogivas, para interceptar os poucos projéteis que um ator menor poderia lançar num momento de desespero ou irracionalidade calculada. Esta talvez seja a justificativa mais honesta do projeto. E é a que seus defensores usam quando pressionados pelos críticos mais técnicos. Não é um escudo perfeito.
É um escudo suficiente para cobrir o espaço entre crise e catástrofe. Existe um lugar no deserto do Novo México chamado White Sands Missile Range. É o maior campo de testes militares do mundo, mais de 3.200 km² de deserto monitorado, onde os Estados Unidos testaram desde as primeiras bombas atômicas até os sistemas de interceptação mais modernos. É um lugar que poucos americanos visitaram e quase nenhum estrangeiro jamais verá. E é em lugares como White Sands e em seus equivalentes classificados espalhados pelo planeta que as tecnologias do Golden Dome estão sendo desenvolvidas, testadas, reformuladas e testadas novamente. Deixe-me apresentar 3 das tecnologias que definem o horizonte do possível para o Domo de Ouro. A primeira, lasers de alta energia dirigida. O conceito de usar lasers para destruir mísseis inimigos existe desde a era Reagan. Mas, na década de 1980, os lasers necessários eram fisicamente enormes e consumidores de energia na escala de usinas elétricas. Hoje, o Pentágono tem sistemas de laser de alta energia compactos o suficiente para serem montados em aeronaves. O Lockheed Martin desenvolveu o Helios, High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance, que foi testado com sucesso contra drones e embarcações pequenas. A questão é escalar essa tecnologia para alcance e potência suficientes para interceptar mísseis balísticos em fase de impulso. Os físicos dizem que os desafios incluem turbulência atmosférica, que distorce o feixe de laser, e a necessidade de manter o laser focado no alvo por tempo suficiente para causar dano estrutural ao míssil enquanto ambos estão em movimento. Não estão dizendo que é impossível, estão dizendo que é difícil. E difícil, numa equação de defesa nacional com orçamento de centenas de bilhões de dólares, é muito diferente de difícil num laboratório universitário com financiamento de algumas centenas de milhares. A segunda, interceptadores baseados no espaço. A ideia de colocar armas no espaço para defender a Terra não é nova. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 proíbe a colocação de armas de destruição em massa em órbita, mas não proíbe armas cinéticas. Um interceptador cinético, essencialmente um míssil que destrói outro míssil através do impacto direto, sem explosivo, pode ser colocado em órbita sem violar o tratado. O Golden Dome propõe constelações de interceptadores em múltiplas órbitas, capazes de alcançar qualquer ponto do globo em minutos. A SpaceX já demonstrou a capacidade de lançar e posicionar constelações de satélites em larga escala com o Starlink. A mesma infraestrutura logística, aplicada a interceptadores militares, é tecnicamente concebível. Politicamente, uma conversa completamente diferente. Porque armar o espaço, mesmo com armas cinéticas, mesmo apenas para defesa, alteraria fundamentalmente a natureza da competição geopolítica. O espaço tem sido, desde 1967, uma zona de relativa contenção. O Golden Dome poderia encerrar essa era. A terceira, inteligência artificial e a decisão em frações de segundo. Esta é talvez a mais transformadora e a mais perturbadora das tecnologias do Golden Dome. Um míssil hipersônico russo, viajando a Mach 20, tem um tempo de voo de aproximadamente 30 minutos dos silos siberianos até o território continental americano. Parece muito tempo. Não é. Em 30 minutos, o presidente precisa ser acordado, brifado, consultar conselheiros, considerar se o alerta é real ou falso, existe um registro histórico de múltiplos alertas falsos de ambos os lados durante a Guerra Fria, e tomar a decisão de responder. Com múltiplos vetores de ataque, com mísseis de trajetórias variadas, chegando de direções diferentes, com decoys projetados para confundir e sobrecarregar os sistemas de análise humana, 30 minutos podem não ser suficientes para uma decisão humana coordenada. O Golden Dome, em sua concepção mais ambiciosa, propõe integrar todos os sensores, todos os dados, todas as opções de resposta, numa rede coordenada por IA,
que pode processar o cenário e recomendar ou até executar interceptações em tempo real. Recomendar ou executar. Essa distinção é o abismo entre um futuro administrável e um futuro que nos escapa completamente das mãos. Se a IA recomenda e um humano aprova, o controle permanece humano, mas a velocidade dos eventos pode tornar a aprovação humana cerimonial. Se a IA executa, abandonamos oficialmente o princípio de que as decisões mais consequentes da guerra nuclear são tomadas por seres humanos. Não existe um tratado internacional que regule isso. Não existe um consenso filosófico sobre se isso é aceitável. Estamos construindo a tecnologia mais rápido do que conseguimos responder às perguntas morais que ela levanta. Pare aqui por um momento, porque antes de continuarmos para onde o Golden Dawn nos leva, precisamos olhar para onde a história já esteve. A humanidade já construiu escudos antes. Chamou-os de muralhas. A muralha da China começou a ser construída no século III a.C. Ao longo de 2000 anos, diferentes dinastias expandiram e reforçaram essa estrutura, até que ela se estendesse por mais de 21.000 quilômetros. Era o projeto de defesa mais ambicioso da história pré-moderna. E os mongóis de Genghis Khan a contornaram através de diplomacia, corrupção de guardas e depois de alianças com populações que a muralha havia, com o tempo, oprimido tanto quanto protegido. A linha Maginot. Em 1929, a França começou a construir uma série de fortificações ao longo de sua fronteira com a Alemanha, uma barreira considerada impenetrável pela sabedoria militar da época. 300 quilômetros de bunkers, artilharia, passagens subterrâneas, depósitos de munição. Em maio de 1940, a Wehrmacht alemã simplesmente contornou a linha Maginot pelo norte, atravessando a Bélgica e as Ardenas num movimento que os planejadores franceses haviam considerado impossível. A linha Maginot permaneceu intacta, e a França caiu em 6 semanas. O escudo perfeito é uma ilusão que a história repete com crueldade crescente. Mas, e este é o contraponto que os defensores do Golden Dawn usarão, mísseis balísticos não podem ser contornados. Eles não podem ir pela Bélgica. Eles vêm do espaço. E o espaço não tem flancos. Portanto, o argumento histórico das muralhas não se aplica perfeitamente. Ou se aplica, porque o adversário ainda pode encontrar o flanco, não geográfico, tecnológico. Mísseis hipersônicos de trajetória irregular. Sistemas de bombardeio orbital fracionado chegando do sul. Armas nucleares detonadas em órbita, criando pulsos eletromagnéticos que destruiriam a eletrônica do escudo antes que ele pudesse funcionar. Armas nucleares entregues não por mísseis, mas por navios, submarinos, veículos autônomos subaquáticos chegando pelas costas. O Golden Dome não protege das costas. O inimigo está sempre buscando o flanco que o escudo não cobre. E na história humana, sempre encontra. Sempre. Chegamos agora ao centro filosófico desta história. A pergunta que nenhum orçamento, nenhum satélite, nenhum laser de alta energia pode responder sozinho. O que é segurança? Para um general americano, segurança é a capacidade de destruir qualquer ameaça antes que ela cause dano. Para um diplomata russo, segurança é um mundo onde nenhuma potência tem vantagem suficiente para lançar um primeiro ataque com impunidade. Para um físico que passou 40 anos estudando o efeito nuclear invernal, o colapso das cadeias alimentares globais que seguiria a detonação de apenas 100 ogivas nucleares, segurança é a impossibilidade de qualquer guerra nuclear, não a capacidade de sobreviver a uma. Para uma mãe no Kansas que nunca pensou em defesa antimísseis na vida, segurança é ter comida, saúde e emprego. O Golden Dawn responde à definição do general. Ignora as demais. E uma nação que define segurança exclusivamente em termos militares está dizendo implicitamente algo sobre o que valoriza.
Está dizendo que o perigo vem de fora. Sempre de fora, nunca de dentro. Mas a história americana, como a história de qualquer grande nação, conhece ameaças que nasceram dentro das suas próprias fronteiras. Conhece a fratura interna de uma guerra civil. Conhece o terror do racismo institucionalizado. Conhece a vulnerabilidade de uma democracia quando suas instituições são corroídas por dentro. Nenhum domo cobre isso. Nenhum escudo de ferro fundido ou laser de alta energia pode interceptar a erosão da confiança entre cidadãos. E aqui está a revelação final que o Golden Dome inadvertidamente oferece. Ele mostra o que um sistema de poder considera ameaça existencial e o que considera secundário. Mísseis, trilhões de dólares. Desigualdade que corrói a coesão social? Negociável. Vamos ser precisos sobre o que acontece agora. O Golden Dome, anunciado em janeiro de 2025, está em fase de planejamento e desenvolvimento de contratos. Não existe ainda como sistema operacional. Existe como decreto executivo, como conceito técnico, como orçamento em debate no Congresso e como argumento geopolítico que já está alterando o comportamento de outros países. O Congresso americano precisa aprovar os fundos. E o Congresso americano tem uma memória institucional longa. Membros do Partido Democrata já começaram a questionar publicamente se um investimento de centenas de bilhões de dólares num sistema cuja viabilidade é disputada pelos próprios especialistas técnicos do governo faz sentido enquanto existem prioridades domésticas urgentes. Membros do Partido Republicano, por outro lado, veem no Golden Dome a continuação de uma tradição de pensamento estratégico que vai de Reagan a Bush a Trump, a ideia de que os Estados Unidos devem buscar superioridade tecnológica irresistível, não apenas paridade ou equilíbrio. O debate não é apenas sobre dinheiro, é sobre filosofia de poder. Enquanto isso, em laboratórios de Moscou e instalações militares nos arredores de Pequim, engenheiros estudam cada detalhe público do Golden Dome e trabalham para encontrar as suas vulnerabilidades. É o que potências fazem. É o que sempre fizeram. E na Coreia do Norte, num país onde a renda per capita é uma fração microscópica da americana, onde crianças morrem de desnutrição, onde o acesso à internet é proibido para a maioria da população, um grupo de engenheiros altamente treinados e profundamente comprometidos com a sobrevivência do regime trabalha ininterruptamente para desenvolver os projéteis que o Golden Dome seria projetado para parar. A corrida não acabou, apenas acelerou. E esta corrida, entre escudo e lança, entre defesa e ofensa, entre interceptador e decoy, não tem, historicamente, um vencedor estável. Tem apenas rodadas, e cada rodada custa mais do que a anterior. Existe uma terceira via que raramente aparece nas análises do Golden Dome. Não é a da construção imediata e total. Não é a do abandono completo do projeto. É a via da arquitetura de segurança cooperativa. Durante a Guerra Fria, nos momentos de maior tensão, os Estados Unidos e a União Soviética estabeleceram canais diretos de comunicação, a chamada linha direta, o hotline, precisamente para reduzir o risco de uma escalada acidental. Estabeleceram tratados de redução de armas, SALT-START, que limitavam o número de ogivas e vetores de entrega. Estabeleceram protocolos de notificação de testes de mísseis para evitar que um teste fosse interpretado como um ataque. Nenhum desses mecanismos existia porque as duas potências confiavam uma na outra. Existiam precisamente porque não confiavam. E ainda assim funcionaram. Imperfeitamente, com crises ao longo do caminho, com momentos de terror genuíno, como em Cuba em 1962. Mas funcionaram o suficiente. O mundo sobreviveu. A questão que o Golden Dome levanta, mas não responde, é esta: em que mundo seria mais seguro viver? Num mundo onde os Estados Unidos têm um escudo que pode, com alguma probabilidade, interceptar alguns mísseis inimigos, enquanto inimigos desenvolvem sistemas projetados para superar esse escudo, num ciclo de gastos e tensão crescente?
ou num mundo onde uma nova arquitetura de segurança cooperativa, incluindo China e Rússia, de formas que o mundo pós-Guerra Fria ainda não tentou seriamente, reduza a própria necessidade de escudos. A primeira via é a via do Golden Dawn. A segunda via não tem nome ainda, talvez porque ninguém na posição de poder para propô-la acredite que seja politicamente viável, ou talvez porque a segunda via não gera contratos de bilhões de dólares para empresas de defesa. E essa observação também é parte da história. Existe uma estátua no topo da cúpula do Capitólio dos Estados Unidos. Não de ouro, não de mármore, de bronze. Ela é chamada de Liberdade. Tem 6 metros de altura. Pesa mais de 6 toneladas. Está lá desde 1863, colocada no pico da cúpula durante os anos mais sombrios da Guerra Civil, quando a União estava literalmente se fragmentando. O arquiteto responsável queria originalmente coroar a estátua com um barrete de liberdade, o barrete frígio, o símbolo usado desde a antiguidade por escravizados libertados para marcar sua emancipação. Jefferson Davis, o mesmo Jefferson Davis que 2 anos depois lideraria a Confederação Escravagista, era então secretário de guerra e aprovou o design final. Mas, quando viu o barrete de liberdade, vetou-o. Disse que o símbolo da emancipação não era apropriado para o cume do Capitólio americano. E assim, a liberdade que coroa o Capitólio usa um capacete de guerra romano, adornado com penas de águia, em vez de um símbolo de liberdade real. A liberdade americana usa um capacete de guerra. Não é metáfora. É história documentada. É literal. E agora, colhe para o Golden Dome com esse facto em mente. O projeto que propõe proteger a nação mais poderosa do mundo não é chamado de Escudo da Paz. Não é chamado de Manto da Segurança. Não é chamado de Abraço da Proteção. É chamado de Domo de Ouro, uma cúpula sobre a nação, como a cúpula do Capitólio, como um templo, como o barrete de liberdade que foi substituído por um capacete de guerra. E aqui chegamos. O centro. A revelação que o documentário inteiro foi construindo, como as camadas de uma cebola cósmica. O Golden Dome não é sobre mísseis. Nunca foi. É sobre a pergunta mais antiga e mais urgente que qualquer civilização já fez a si mesma. O que vale a pena proteger? E quem decide? Quando Trump anunciou o Golden Dome, apresentou-o como proteção para cada americano, cada cidade, cada fazenda, cada família. Mas o escudo não protege igualmente. Um domo que intercepta mísseis balísticos intercontinentais protege principalmente as grandes cidades e instalações militares que são alvos primários num ataque nuclear. A fazenda no Kansas que o presidente mencionou em seu discurso, ela não é alvo primário de um ICBM russo. O centro de Chicago é. O porto de Los Angeles é. O Pentágono é. O próprio Capitólio é. Um escudo construído para proteger os centros do poder, descrito como proteção de todos, é um escudo que reproduz a estrutura de valores que o poder sempre teve. Ao centro, o que é valioso o suficiente para proteger. À margem, o que é descartável. E isso é a conversa que o Golden Dome está realmente iniciando. Não sobre tecnologia, não sobre orçamento, sobre o que uma sociedade considera existencialmente valioso quando é forçada a escolher. Existe uma frase atribuída ao filósofo alemão Karl von Clausewitz, o grande teórico da guerra do século XIX, que diz: a guerra é a continuação da política por outros meios. O Golden Dome é, nesse sentido, política. É um argumento sobre quem os Estados Unidos são, quem são seus inimigos, o que estão dispostos a gastar para se proteger e de quê. Mas existe um contra-argumento que Clausewitz não pode antecipar, porque viveu um século antes de Hiroshima. Numa era nuclear, a guerra não pode ser a continuação da política, porque a continuação da guerra nuclear não é a política, é o silêncio,
É o fim da política. É o fim de qualquer conversa. O Golden Dawn foi projetado para evitar esse silêncio, para criar um espaço entre o gatilho e o apocalipse, onde a política ainda possa funcionar, onde um telefonema ainda possa ser feito, onde uma solução ainda possa ser encontrada. E se esse é o caso, se o domo é, em sua essência, um dispositivo de ganho de tempo para a diplomacia, não uma garantia de vitória militar, então a pergunta real não é se o escudo funciona. A pergunta real é: o que vamos fazer com o tempo que ele compra? Se comprarmos tempo apenas para a próxima rodada da corrida armamentista, para o próximo ciclo de ameaças e contra-ameaças, para o próximo discurso de um próximo presidente sobre o próximo escudo que o próximo adversário já está projetando maneiras de superar, então o domo de ouro é apenas mais uma muralha. Majestosa, cara e fundamentalmente incapaz de proteger o que mais importa, que não são cidades, que não são instalações militares, que não são rotas comerciais ou satélites de comunicação. O que mais importa não pode ser protegido por ferro fundido ou laser de alta energia ou interceptador cinético em órbita baixa. O que mais importa é a capacidade de continuar sendo humano num mundo que, a cada geração, produz armas mais poderosas do que a geração anterior consegue compreender ou controlar. Em agosto de 1945, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o físico J. Robert Oppenheimer, o homem que liderou o Projeto Manhattan, que criou as primeiras bombas atômicas, disse uma frase que foi citada desde então em todos os contextos e perdeu na repetição um pouco do seu horror original. Disse ele: "Os físicos conheceram o pecado, e este é um conhecimento que não podem perder." Oppenheimer não disse que os físicos haviam pecado, disse que conheceram o pecado. O conhecimento de que a tecnologia que criaram, nascida de décadas de pesquisa pura, de busca genuína pela compreensão da matéria e da energia, podia ser usada para destruir cidades inteiras em frações de segundo, e que esse conhecimento era irreversível. Uma vez que a humanidade sabe que pode fazer algo, não consegue desaprender. Hoje, 80 anos depois de Hiroshima, estamos num mundo que não apenas conhece o pecado original da física nuclear, mas acumulou tecnologias exponencialmente mais complexas, hipersônica, espacial, de inteligência artificial, que expandem o que é possível fazer a uma velocidade que ultrapassa a nossa capacidade coletiva de pensar sobre as consequências. O Golden Dawn é um filho dessa aceleração. É uma resposta a ameaças que são elas mesmas respostas a respostas anteriores, numa cadeia que remonta a 1945 e que não tem, até agora, um ponto de parada claro. E a pergunta que deveria nos manter acordados, mais do que qualquer questão técnica sobre lasers ou interceptadores ou taxas de sucesso, é esta: somos uma civilização que aprendeu a criar escudos cada vez mais sofisticados para proteger um mundo que ficou cada vez mais perigoso. Mas aprendemos a criar um mundo que não precise de escudos. Aprendemos a fazer a paz com a mesma determinação, o mesmo investimento, a mesma grandeza de propósito com que aprendemos a fazer a guerra? Essa pergunta não tem resposta fácil. Talvez não tenha resposta alguma. Talvez seja apenas uma pergunta que cada geração precisa fazer de novo, com mais urgência, com mais honestidade, com a consciência crescente de que o tempo para fazê-la não é infinito.